Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa aula número 33, terça-feira, dia 21 de julho. Espero que estejam aí todos quietinhos dentro de casa, tá? Aqui em casa também estou bem. Pessoal, nós vamos continuar lá no livro de gramática, na página 96. O assunto desse capítulo é concordância, tá? Um pouco de concordância verbal e um pouco de concordância nominal. Lembrando que a concordância verbal se dá do sujeito com o verbo. Então, quando você fala, por exemplo, a menina bonita fez a lição, no singular. No plural, você é obrigada a passar tudo para o plural, tá? Então, você vai falar assim, as meninas bonitas fizeram a lição. Então, o verbo concorda com o sujeito. Quem é que fez a lição? As meninas? Então, meninas no plural, verbo no plural também. As meninas fizeram, certo? Lá na página 96, nós temos o texto 1. Por favor, acompanhem comigo. Com matemática também se brinca. Sudoku clássico. Também chamado de quadro mágico ou de 1 a 9, o Sudoku é uma variação do Latin Squares, jogo criado pelo matemático Leonhard Euler no século XVIII. Apesar de ter sido publicado pela primeira vez nos Estados Unidos, o jogo tornou-se popular inicialmente no Japão, em 1986, e esteve em revistas americanas por vários anos. O Sudoku ajuda a desenvolver o pensamento crítico e analítico, além de incrementar habilidades em diversas áreas, entre elas teoria dos códigos e criptologia. Mesmo com tantos benefícios, para completar o passatempo é apenas necessário lógica e paciência. Experimente e veja como este jogo é instigador e desafiador. Sudoku, 120 passatempos de bolso, livro difícil, São Paulo Editora ou Ediouro 2011. Pessoal, o texto fala sobre esse joguinho aqui, olha. Você tem que completar as coluninhas, tanto na horizontal quanto na vertical, com números de 1 a 9, sem repetir. Sem haver repetição nem na horizontal e nem na vertical, tá? É um jogo muito comum, é como o texto diz, ele não envolve cálculo, tá? Você não tem que fazer contas, você só tem que prestar atenção que os números não podem se repetir nos quadrinhos, tá? Nem na horizontal e nem na vertical. Esse texto aqui explica o surgimento do Sudoku, quando que ele começou, quem que inventou, onde é que ele fez, onde é que ele ficou famoso, né? E o texto foi publicado no próprio livro do Sudoku, que tem 120 passatempos desse daqui, certo? Conheça os modos de organizar um texto, exposição. Exposição ou dissertação é a apresentação organizada de um assunto, oralmente ou por escrito. É uma explanação. As sequências expositivas e dissertativas são usadas para refletir, explicar, avaliar, conceituar, analisar e expor ideias. O enunciador do texto manifesta explicitamente sua opinião ou seu julgamento sobre determinado assunto ou problema, usando geralmente conceitos abstratos. O termo dissertação se aplica mais comumente à apresentação escrita de assunto relevante nas áreas científica, artística, doutrinária, etc. O texto é escrito em terceira pessoa com uma linguagem objetiva. Então veja, quando você tem um texto expositivo ou um texto dissertativo, é a mesma coisa, você está explicando um determinado assunto. É numa linguagem formal e é normalmente o texto que vocês veem no livro de história, de ciências, de geografia. Então é um texto explicando, tá? Ele está falando ali. Por exemplo, aqui no caso do Sudoku, quando que ele surgiu, quem que inventou, onde que ele ficou famoso, certo? Por que as pessoas gostam de jogar, quais são as características desse jogo. Então, é um texto diferente da narração, porque a narração vai contar uma história. Esse não, ele está descrevendo as partes de alguma coisa. Se fosse um livro de geografia, descreveria lá, por exemplo, uma região estudada. Se fosse um livro de história, falaria sobre determinada época histórica, né? Cada um dentro do seu assunto. Então vamos lá ver o exercício 1 dessa página. As sequências expositivas, dissertativas, é a mesma coisa, tá? São usadas para refletir, para explicar, para expor ideias. Considerando essa característica, responda as perguntas a seguir. Então você vai lá no seu caderno, coloca lá, página 96, coloca lá também a data de hoje e o número 1A. Então veja lá. Considerando as características do texto expositivo, na letrinha A, que assunto o autor do texto explica expondo as suas ideias?
Ele fala do jogo, né? Então o assunto é o jogo Sudoku. Pessoal, eu já ouvi também a pronúncia do Sudoku, tá? Assim com o som sendo oxítono. Mas o mais comum é com esse som sendo paroxítono, Sudoku. Mas nada impede que vocês vejam, de repente, no YouTube ou em algum outro lugar, com uma pronúncia aqui mais forte, aqui na última sílaba, tá bom? Então, que assunto o autor do texto explica expondo as suas ideias? O assunto é o jogo Sudoku, sua história e seu surgimento. Certinho? Letrinha B. Qual é a opinião do autor do texto sobre o jogo? Lá, pessoal, ele diz, o autor diz que, lá no último parágrafo, veja como este jogo é instigador e desafiador. Então, ele acha que o jogo é instigador, ou seja, provoca aí o interesse, a curiosidade, né? E ele usa mais uma palavrinha também, instigador e desafiador. Ou seja, é um desafio você saber, é um desafio para você conseguir colocar os numerais, né? Os números de 1 até 9, tanto na direita, na horizontal quanto na vertical, sem repetir nenhum deles. Certo, letrinha C. O texto está escrito em qual pessoa? Cite exemplos. O texto está escrito, pessoal, na terceira pessoa. Um texto dissertativo, expositivo, não vai ser um texto escrito em primeira pessoa. Eu não vou falar assim, ó, eu gosto do jogo Sudoku, ou o jogo Sudoku é meu jogo favorito. Não, não é. Essa daí é uma característica do texto narrativo. O texto dissertativo, o texto expositivo vai ter aqui em terceira pessoa. Agora o exercício pede um exemplo. Então veja lá, ó. O Sudoku é... Então, vamos colocar aqui os verbos de terceira pessoa. O Sudoku é uma variação, tal. O jogo tornou-se popular. Então você vê aqui também a terceira pessoa. Inicialmente no Japão, esteve em revistas americanas por vários anos. O Sudoku ajuda a desenvolver pensamento crítico, seus benefícios. Então, quando eu falo seus, eu também estou me referindo à terceira pessoa. Então, esses aqui são exemplos que mostram que não é um texto narrado em primeira pessoa. Letrinha C. C não, letrinha, exercício 2 agora. Reescreva os períodos a seguir, substituindo os termos destacados pelas formas propostas e fazendo as alterações necessárias. O quadro mágico foi criado pelo matemático Leonard Euler no século XVIII. Agora eu quero que você fale assim, ó, o quadro mágico e outros passatempos, agora você pega a partir do verbo lá de cima, então vai ficar assim, ó. O quadro mágico e outros passatempos foram criados pelo matemático Leonard Euler no século XVIII. O que aconteceu nesse exercício, pessoal? Você acrescentou aqui mais um sujeito. Então ficou assim, ó, o quadro mágico e outros passatempos, então obrigatoriamente aqui você também teve que colocar no plural. Foram criados. Por quê? Porque o sujeito passou para o plural. Essa é a regra principal de concordância. Sujeito no singular, verbo no singular. Exemplo, a menina é bonita. Sujeito no plural, verbo no plural. As meninas são bonitas, tá? Veja ali a letrinha B. O jogo tornou-se popular inicialmente no Japão em 1986 e esteve em revistas americanas por vários anos. Agora eu quero que você comece assim, ó. O jogo e seus desafios. O que vai acontecer aí? O jogo e seus desafios
Tornaram-se, então você vai passar para o plural, esse M vai aparecer como marca de plural. Tornaram-se populares, aqui também vai para o plural. Inicialmente, aqui não tem alteração, né? É um advérbio, os advérbios não têm plural. Inicialmente, no Japão, em 1986 e estiveram. Então, mais uma marca do plural aqui, ó. Quando eu mudo o sujeito aqui para sujeito composto, eu vou ter que colocar aqui no plural. Tornaram-se populares inicialmente no Japão e estiveram. Agora você continua a frase aí, ó. Em revistas americanas. Em revistas, não é acento, não, um pinguinho só. Em revistas americanas por vários anos. Essa é a principal regra de concordância. Certinho? Então tá. Lá na letrinha C, então, vamos ver. De novo, trocando o sujeito do singular para o plural. Então vamos lá. O sudoku ajuda a desenvolver o pensamento crítico e analítico. Agora então vai trocar o sudoku por estes jogos. Estes jogos, o que vai fazer? Ajudam a desenvolver o pensamento crítico e analítico. Então, quando você passa o sujeito de simples para composto, então você tem que obrigatoriamente passar esse M aqui também, ó. Estes jogos ajudam a desenvolver o pensamento crítico e analítico, certo? E a última. Na frase original diz assim, ó. Os diversos níveis de dificuldade envolvem o leitor e estimulam o desenvolvimento gradual. Agora eu quero que você faça assim, ó. O alto nível de dificuldade, agora é ao contrário, vai passar do plural para o singular. O alto nível de dificuldade envolve o leitor e, o que mais? Estimula o desenvolvimento gradual. Tá? Então, a letrinha D ela fez o contrário, né? Ela passou do plural para o singular, então você deixa o verbo aqui no singular porque o sujeito está no singular. O alto nível de dificuldade envolve o leitor e estimula o desenvolvimento gradual. Certo? Texto 2, pessoal. O texto 2 contém as regras para se jogar sudoku. Como se jogar o sudoku ou o quadro mágico? A. Preencha os espaços em branco com algarismos de 1 a 9. Use cada número apenas uma vez na linha. B. O mesmo deve acontecer em cada coluna. Nenhum número pode ser repetido e todos os números de 1 a 9 devem estar presentes. C. Nos quadrados menores de 3 por 3, a regra é a mesma. Aparecem números de 1 a 9, mas nenhum se repete. Vejam o exemplo de um sudoku já resolvido. Aqui trata-se de uma versão mini, em que devem ser distribuídos algarismos de 1 a 4, sem repeti-los, como na versão explicada no texto. Então, esses dois quadrinhos aqui é um exemplo, mas o exemplo é reduzido. Aqui só puderam ser usados os números de 1 a 4. Então, veja como é que ficou, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, olha, na horizontal nenhum número se repetiu e na vertical também nenhum número se repetiu, certo? Mas lembrando que tudo isso aqui é um texto, tá? É um texto 2 que foi publicado na ONT.
Sudoku, 120 passatempos de bolso, livro difícil, 4. Agora vem o exercício 3, então, olha. Regras de jogo são um tipo de instruções. Podemos citar, entre outros, os seguintes textos também organizados desse modo. Ou seja, quais desses exemplos, ó, o A, o B ou o C, são textos parecidos à instrução do Sudoku? Quais que estão ensinando a fazer alguma coisa? Por exemplo, notícias e reportagens. B, poemas, canções, quadrinhos. C, receitas de cozinha, manuais de aparelho. Lógico que é a letrinha C, né, pessoal? A letrinha C é a que instrui você a como fazer uma receita, a como lidar, como ligar, consertar, ver os problemas de manuais ou aparelhos. Você compra um rádio e junto com ele, por exemplo, vem um manual de instrução. Qual é a função desse manual de instrução? Ensinar você a usar o rádio novo. Então ele vai trazer o quê? Instruções, tá? De como usar o rádio. Verifique se está na tomada, verifique se é 110 ou 120, aperte o botão play e assim por diante. São instruções para o bom funcionamento de um equipamento, tá? 4. Olha lá, é o que eu acabei de falar. Qual a finalidade de um texto de instruções? Um texto de instruções, pessoal, ajuda você a quê? Então, por exemplo, num rádio, ajuda alguém a desempenhar, a fazer, né, uma tarefa. Se o texto for, por exemplo, a receita de bolo de cenoura, o que essa receita vai fazer? Ela vai ajudar você a fazer um bolo de cenoura, a desenvolver uma tarefa, certo? Então, esse é um texto instrucional, porque ele contém instruções. Lembrando que sempre é importante você definir qual é o tipo de texto, qual é o gênero textual. 5. No parágrafo 1, que verbos foram usados? Então veja lá. Preencha, o parágrafo 1 é a letrinha A, lá do texto da página 97. Preencha os espaços em branco com algarismos de 1 a 9. Use cada número apenas uma vez na linha. Então, quais são os verbos aí? Preencha e use. Letrinha B. Em que modo verbal ele se encontra? Como se chama esse modo verbal que está ordenando, que está mandando você fazer? Olha, preencha o quadro, use apenas um número de cada vez. Por exemplo, se fosse um bolo de cenoura, bata 4 ovos, acrescente 1 xícara de óleo, acrescente 2 xícaras de açúcar. Então, está mandando você fazer. O modo verbal que manda, que ordena, que instrui é o modo imperativo, tá? E C. Qual é a razão para ser usado esse modo verbal? Por que foi usado o modo imperativo? Para ensinar a jogar o sudoku. Se fosse para fazer bolo de cenoura, seria ali, ó, ensinar a fazer bolo de cenoura. Se fosse para instalar um rádio novo, ensinar a instalar um rádio novo. Então, qual é o objetivo do modo imperativo? Dar uma instrução, ensinar a fazer alguma coisa, mandar, ordenar, tá? Para lembrar, você já conhece vários modos de organizar um texto: narração, descrição, exposição e instrução. As sequências com instruções são usadas para dizer como realizar certa ação. Para isso, organizam-se em etapas, geralmente na ordem que devem ser feitas, e usam vocabulário simples e objetivo e verbos no modo imperativo. Receitas, manuais, leis e regras de funcionamento são exemplos de texto com instruções. Então,
Texto instrucional ou texto com instrução é aquele que instrui, que ensina você a fazer alguma coisa, certo? Então tá. 6. No período abaixo, escolha entre as opções dadas as formas verbais adequadas, observando a concordância verbal. Então, exercício 6 é um exercício de concordância verbal. O que você vai ter que ver? Você vai ter que ver se o sujeito está no singular ou no plural. E, dependendo de como ele estiver, o verbo também será no plural ou no singular. Então, se o sujeito estiver no plural, o verbo vai para o plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai para o singular. Sempre no parzinho, né? Plural com plural, singular, singular, sempre fazendo a concordância. Então, veja. Em geral, quando essas características tal, aliadas a um bom currículo, as pessoas tal têm mais chances de desempenhar outras tarefas e assumir outras responsabilidades. Lá no primeiro quadrinho, então você tem aqui, você tem um retângulo, né? E depois você tem outro retângulo. O primeiro retângulo vermelhinho ali, ó, em geral, quando essas características, se é essas características, eu vou ter que usar o plural. Por quê? Porque o sujeito aqui, estas características, também está no plural. Então o começo vai ficar assim, ó. Em geral, quando essas características estão aliadas a um bom currículo, as pessoas têm. Então no plural também. Como é que eu marco o plural de tem? Com acento, tá? Se fosse só uma pessoa, eu ia falar assim, ó. A pessoa tem. Mas como são várias pessoas, como é plural, eu vou falar as pessoas têm. As pessoas têm mais chances de desempenhar outras tarefas e assumir outras responsabilidades. Então, olha, aqui tudo no plural. Por quê? Porque esse sujeito está no plural e esse sujeito também está no plural. Certo? Exercício 7. Selecione a forma verbal que completa adequadamente cada oração. Alguns de vós, tal, auxílio especial. Quando eu falo alguns de vós, pessoal, eu vou ter que falar assim, ó. Alguns de vós solicitaram auxílio especial. Na letrinha B, você tem duas opções também. Aquilo é os alunos da turma celebrando a vitória ou aquilo são os alunos? Aquilo são os alunos. O verbo aqui vai concordar com os alunos, tá? Os alunos está no plural, então você vai colocar também o verbo no plural. Então vamos lá. 7A, 7B, 7C. Tal. 6 horas da tarde e ela ainda não ligou. Como é que eu vou falar aqui? É 6 horas da tarde ou são 6 horas da tarde? São 6 horas da tarde. Por quê? Porque a palavra que está aqui está no plural. Então você concorda, plural com plural. São 6 horas, certo? O melhor tal, esses feriados. Como que eu vou falar? O melhor é esses feriados ou o melhor são esses feriados? De novo, o melhor são esses feriados. Porque a palavra que vem aqui também está no plural. Então você tem que colocar são. Ontem foram 10 de outubro ou ontem foi 10 de outubro. Aí você pode colocar dos dois jeitos. A nossa língua permite aí que você faça duas concordâncias. Se você colocar foi, é porque você está embutindo a palavra dia. Ontem foi dia 10 de outubro. Apesar de não estar escrito, fica implícito aqui o uso da palavra dia. Se você colocar foram, é porque você está concordando com o número 10. Ontem foram 10 dias do mês de outubro. Tá? As duas possibilidades estão corretas. Quais de vocês virá ou quais de vocês virão amanhã para ajudar? Quais de vocês virão? Por quê? Porque eu estou usando a palavra vocês, tá? Então, com vocês no plural, o virão vai para o plural também. Quais de vocês virão amanhã para ajudar?
Mais um exercício aqui, pessoal, exercício 8. Então vamos ver aqui. Escreva a forma do verbo indicativo no pretérito perfeito. Aliás, escreva a forma do verbo indicado no pretérito perfeito do indicativo, observando a concordância. É um exercício parecido com o de cima, tá? Você vai ter que ver se é singular ou se é plural. E lembrando que o pretérito perfeito é aquele passado que aconteceu ontem. Então, ontem eu estudei, ontem eu brinquei, ontem eu falei. Letrinha A. A mãe viu que os filhos e a filha ajudaram na arrumação. Então, ontem elas ajudaram. Por que no plural? Porque eu estou falando de filhos e filha, então eu tenho o sujeito composto, tá? O charme e a simpatia de Luiz, o que eu vou falar aqui? É o máximo? Não. O charme e a simpatia de Luiz foram o máximo. Então, no passado, né, o verbo ser e aí no plural, porque eu estou falando de dois. Estou falando do charme e da simpatia. Ontem, tal, de bicicleta, Vini e Juca. Quem que passaram de bicicleta? Ontem passaram de bicicleta o Vini e o Juca. Então, dois passaram, tá? Letrinha D. Os cachorros e gatos da vizinha, muito barulho esta noite. Verbo fazer no pretérito perfeito. Os cachorros e gatos da vizinha fizeram muito barulho. E na letrinha E, os fogos, os abraços, o show fizeram também deste um grande réveillon, certo? Pessoal, eu vou parando por aqui então, tá? A prova nossa é essa semana, na sexta-feira. Gostaria que vocês estudassem, peguem as páginas indicadas, tá? Releiam os exercícios que estão escritos no caderno, certo? Eu tenho certeza que vocês vão, lendo a prova com cuidado, com atenção, vai ser uma excelente nota, eu tenho certeza. Certo, então? Beijo!